pra gente conversar, né, iniciar a nossa conversa aqui, eu quero primeiro conceituar o que é vaginose citolítica, né? Às vezes a gente pensa, tá, mas o que é isso, né? E o que gera a vaginose citolítica? É uma coisa que a gente começou a compreender faz pouco tempo, né? A gente tem aí poucos anos. Se a gente for olhar em linha de tempo de medicina, né, a gente tem aí mais ou menos 20 a 30 anos que a vaginose citolítica passou a ser descrita como uma entidade e cada vez mais a gente tem conhecido e entendido, né, o gatilho que causa a vaginose citolítica. Olha só que interessante, gente. A gente sabe que uma coisa que acontece fisiologicamente, né, na microbiota vaginal existe glicogênio no epitélio vaginal e esse glicogênio ele é usado pelos lactobacilos, né, que são aquelas bactérias que predominam na microbiota vaginal. Os lactobacilos transformam esse glicogênio em ácido láctico, né? Esse é o fenômeno microbiológico que acontece na vagina e que é normal, que é fisiológico de acontecer. Então, os lactobacilos, que a gente também chama popularmente, né, de bacilos de Doederlein, eles vão transformar esse glicogênio do epitélio vaginal em ácido láctico. Isso é o que mantém a vagina ácida, que ela deve ser ácida, né? É normal que a vagina seja ácida, é um dos mecanismos de proteção da vagina, é a sua acidez. Então, o pH vaginal normal é abaixo de 4,5, isso é super importante a gente saber, né? O pH normal da vagina é abaixo de 4,5. Então, é um pH ácido por natureza, porque é um mecanismo de proteção, por ser uma cavidade, né, em contato com o meio externo. Então, o que garante essa acidez é essa rota bioquímica, né, de glicogênio, os lactobacilos transformando esse glicogênio em ácido láctico. Tá, beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que algumas mulheres, não se sabe exatamente o porquê disso ainda, a gente carece de estudos, né, para entender o porquê disso, mas algumas mulheres, elas acabam tendo, na segunda fase do ciclo menstrual, o que predomina, né, na segunda fase do ciclo menstrual? Progesterona. A gente sabe que na primeira fase predomina o estrogênio, na segunda fase predomina a progesterona, né, porque é a fase lútea do ciclo menstrual. Na paciente que tem esse predomínio progestacional, na segunda fase do ciclo, essa progesterona, ela acaba fazendo com que tenha uma produção um pouquinho maior de glicogênio ali pelo epitélio da vagina. Em algumas mulheres, a gente não sabe o porquê disso, né? Então, existe uma quantidade X de glicogênio que toda mulher tem, né, ali no epitélio vaginal na segunda fase, mas algumas delas, por essa ação da progesterona, acabam produzindo um pouquinho mais de glicogênio do que o normal. E aí pensa comigo, né? Quem é que se beneficia desse glicogênio a mais? Quem se beneficia são os lactobacilos, né? Os lactobacilos que transformam esse glicogênio em ácido láctico. E esses lactobacilos, eles vão, opa, coisa boa, tá cheio de glicogênio aqui, tem até a mais glicogênio. Esses lactobacilos, eles vão proliferar, a gente tem então um aumento da população lactobacilar, né? A gente vai ter definitivamente aí um crescimento, um aumento do número de lactobacilos e, consequentemente, a gente vai ter uma acentuação dessa rota bioquímica, né? Então tá cheio de glicogênio, vamos lá, vamos transformar em ácido láctico. Então, olha só, acontece na segunda fase do ciclo, né, pela ação progestacional. Essa progesterona em algumas mulheres, a gente não sabe exatamente o porquê ainda, né, mas produz um pouquinho mais de glicogênio do que o usual e os lactobacilos fazem a festa, né, os lactobacilos se beneficiam disso. Então, eles acabam superpovoando a vagina, a gente vai ter uma quantidade maior de lactobacilos e esses lactobacilos em excesso começam a encher de ácido a vagina, porque eles transformam, né, esse glicogênio em ácido láctico. Então, essas mulheres, elas começam a ter uma vagina mais ácida do que o usual. Então, a gente tem ali uma vagina ácida, que seria o normal, mas acaba ficando com um pH mais ácido ainda, né? Às vezes a gente vê ali um pH de 13,5, às vezes até menos, né, do que isso, porque começa a ficar muito, muito, muito ácido, né? Justamente porque tem muito lactobacilo produzindo ácido láctico. Puxa vida, tá, mas e aí, o que isso vai gerar? Imagina, né? Eu tenho as células ali do epitélio vaginal que
estão ali adaptadas a estar em um ambiente ácido, mas não muito ácido. Se está muito ácido, essas células começam a sofrer com isso. E elas começam a sofrer lise, citólise, né? Lembra, na biologia, o que a gente usa para a ruptura da célula, o termo que a gente usa é citólise. É isso que acontece. Tá muito ácido, tá tão ácido que a célula se rompe, se entrega, né? E aí, então, existe um quadro de citólise, por isso que a gente chama de vaginose citolítica, porque ela provoca lise celular. Caramba, então quer dizer que é isso. Vaginose citolítica é isso. É isso, vaginose citolítica é exatamente essa citólise que acontece, né? Porque tem muito ácido, tá extremamente ácido, e esse excesso de acidez é pelo excesso de lactobacilos. E esses lactobacilos, eles estão aumentados, né, em número de bactérias na vagina. São bactérias normais, só que elas estão superpovoando ali, né, acabou aumentando muito a população lactobacilar, justamente pela oferta, pela disponibilidade, pela biodisponibilidade de glicogênio, né. Então, o glicogênio que está muito disponível, justamente pela ação progestacional, vai acabar causando tudo isso. Por isso, gente, que vaginose citolítica é uma condição que costuma acontecer, né, com mais frequência na segunda fase do ciclo menstrual. É difícil a gente ter, por exemplo, uma paciente com sintoma de vaginose citolítica ali na primeira fase, na fase folicular ou proliferativa do ciclo, porque ali é predomínio estrogênico, né? Na segunda fase é predomínio progestacional. E o mesmo é válido para as usuárias de anticoncepcional combinado, né? Então, se a paciente usa um anticoncepcional combinado ou um anticoncepcional só de progestogênio, é o mesmo mecanismo, né? Ela está usando progesterona, ela está usando um progestagênio exógeno, né? Então, essa paciente definitivamente ela vai acabar tendo um predomínio progestacional e ela acaba tendo aí o desenvolvimento da vaginose citolítica.